Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama. E vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia, hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Roda a vinheta. Fala pessoal, hoje tivemos aí um dia bastante movimentado aqui no nosso índice Bovespa, abriu em queda, depois recuperou, finalizou aí acima dos 110 mil pontos, que é a região de suporte, de resistência do nosso principal índice acionário aqui no Brasil. E vamos aos principais destaques de hoje. Vou dar aquela passada aqui, né, naquele panorama que a gente sempre traz aqui para vocês. Mas lembrando que esse panorama vai estar lá no nosso canal do Telegram, então se você não está inscrito, clica no link aqui embaixo que você vai ser redirecionado e receber esse panorama lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Hoje tivemos algumas notícias aí bastante relevantes, né? Principalmente da Americanas, acho que foi o destaque principal de hoje, né? Finalmente a Americanas pediu aí, saiu por concreto a sua recuperação judicial, né? Infelizmente a gente vê aí esse caso que, na minha opinião, foi uma das maiores fraudes que eu já vi aqui no Brasil, né? Se tratando de mercado financeiro aí. E não digo só aqui no Brasil, tá, pessoal? Foi assim, foi um caos que aconteceu, né? Foi um cenário extremamente aí caótico, podemos dizer assim. E infelizmente a gente vê, por exemplo, uma das principais ações do setor de varejo, um setor que já não é muito fácil, aí, né, já é bastante competitivo, né? E não é muito fácil aí, as suas margens ali no varejo é bastante complicadas, né? Passou bastante e sofreu bastante com a questão da taxa de juros, né? O aumento da taxa de juros diminuiu o consumo, com isso as ações do setor de varejo aí despencaram, né? De 2021 para 2022, de 2020 para 2021, né? E agora a gente vê, por exemplo, Americanas aí, que era uma das mais queridas aí, né? Podemos dizer assim, pelos investidores, tá passando por essa situação, né? Então, vamos lá, vamos dar uma passada aqui, o que aconteceu aqui no mercado. Pedir para compartilhar a tela, por favor. Vamos lá, saiu aí as notícias é, bastante, sim, como eu disse anteriormente, caóticas, né? Chega a 5 o número de processos abertos na CVM contra Americanas, né? Então, o risco de calote também pode tirar 7 bilhões de bancos, né? A gente vê que, olha só, executivos do mercado financeiro, Bradesco, BBDC, Santander, Itaú, pode afetar aí os grandes bancões aí aqui no Brasil, né? O que pode ser bastante negativo para o nosso principal índice acionário aqui no Brasil e também os acionistas dessas ações, né? Então, a gente vê aí que é um cenário que afeta tudo, não é simplesmente só o setor de varejo. A gente vê, por exemplo, muita gente está sendo afetada com essa questão da Americanas, né? Por essa notícia que a gente teve, que estourou, na verdade, lá do dia 12 de janeiro de 2023. Já iniciamos o ano aí com essa notícia aí, essa bomba que aconteceu aí dos mercados financeiros. Bom, vamos lá dar uma passada no fechamento de mercado, o que aconteceu no dia de hoje, né? Tivemos o Ibovespa fechando a 0,62%, cotada a 112.922 mil pontos, né? Região muito importante de preço, tocou novamente ali, chegou bem próximo da máxima da semana passada, que eu falei com vocês, que é a região do ponto crítico do nosso índice Ibovespa, né? Bem próximo daquela região, subiu cerca de 0,62%. Aí por cento. O dólar, por outro lado, caiu cerca de 0,24, cotada a 5,18, né? Os DIs, os juros futuros, eles subiram. O DI de 2026 subiu 0,52, o de 2025 0,24, 2024 subiu 0,04, né? O S&P, o Dow Jones e a Nasdaq caíram no dia de hoje, lembrando que os índices americanos aí estão numa semana também bastante complicada, né? Como eu mostrei para vocês aí recentemente no nosso gráfico, né? O S&P ele tocou numa linha de tendência de baixa e está corrigindo forte aí, né? E a gente pode observar, por exemplo, os índices americanos caindo nesse momento. As maiores altas a gente tem a Magalu que subiu 7,02, a Rede Dó subiu 6,19, a CCRO que subiu 5,18, a Prio muito forte, a Prio, o setor de petróleo aí, subiu cerca de 3,98%. A Rapvida também subiu 3,8%, né? Petrobras, Petro 3, Petro 4 também fecharam bem positivo no dia de hoje. Já no lado negativo, como a gente viu aí, as notícias não foram nada fáceis, né? A Americana caiu cerca de 42,53% no dia de hoje, cotada a R$ 1. É uma ação que estava praticamente a R$ 10 aí
Se a gente parar para pensar uma semana atrás, né, está sendo cotado aí agora a R$ 1 devido a essa bomba que a gente citou anteriormente. A Positivo também sofreu aí um pouco no dia de hoje, caiu cerca de 5,68%, a Braskem 2,79% e a Bepac caiu 2,74%. Volume em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Fleury que negociou 2,49 vezes, a MRV negociou 2,49 vezes também, Americanas 2,12 vezes a sua média de 20, BBS 1,87 e a Cogna 1,72 vezes a sua média de 20 períodos aí. Virando a página, a gente tem o IFIX, caiu cerca de 0,49, o IFIX também despencou, né, pessoal? A gente vê os fundos de investimento imobiliário aí passando por um período bastante complicado, né, onde os juros estressam, afeta diretamente aí os fundos de investimento imobiliário, e a gente pode observar aí que engatou agora uma tendência de queda do IFIX, né, estava bastante forte aqui lá para julho de 2022, mas encontrou suas resistências aqui em setembro e outubro e agora estão caindo bastante, inclusive estão caindo justamente quando os juros começaram a aumentar, né? A gente pode observar uma alta correlação entre o IFIX e também os juros futuros. Os ETFs, a gente tem um NFTS que subiu 7,29, o Web3 subiu 4,57, as BDRs, a gente tem a V2ME34, subiu 19,63 e a 1DM34 subiu 14,16. E as commodities, minério de ferro subiu 1,43%, o petróleo Brent subiu no dia de hoje, subiu 1,39%, e negativo tivemos aí a soja que caiu 1,11% no dia de hoje. Vamos ao fluxo de capital estrangeiro, o investidor estrangeiro entrando forte aí na nossa bolsa, tá? Ingressou na nossa bolsa no dia 17/1 com 1,555 bilhões de reais. Então, se a gente for observar, do dia 17, desde lá do dia 6, praticamente, de janeiro, onde ele ingressou com 271 milhões, foram vários pregões aqui seguidos de fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil, o que pode ser muito positivo. Os investidores estrangeiros estão vendo o Brasil aí com bons olhos, né? E a gente pode observar aí que já são vários pregões aí seguidos, né, de capital estrangeiro sendo ingressados aqui no Brasil. Se a gente for olhar aí o saldo do mês, a pessoa física está praticamente 400 milhões negativo, peço perdão, falei mil, mas é milhões, tá? 400 milhões negativo. Institucionais vendidos, né, aumentando aí o seu fluxo vendido no mês, com 4,995 bilhões de reais. Investidor estrangeiro, lá na ponta contrária, com 4,965,5 bilhões de reais. As instituições financeiras estão em torno de 4,63 de fluxo negativo e outros em torno aqui de 917 milhões de reais aí na nossa bolsa aqui no Brasil. Se a gente for observar o que aconteceu lá no dia 17, tá? Vou alterar aqui para o gráfico diário, onde o investidor estrangeiro entrou em peso. Olha aí, ó. Ele entrou com praticamente 1,551 bilhões, né? O mercado subiu só nesse dia 2,04%. O institucional vendeu grande parte e pessoa física ele também aumentou um pouco a sua posição ali vendida nesse dia, né? Então a gente vê que como o investidor estrangeiro impacta na nossa bolsa e como é relevante essa informação que a gente traz aqui para vocês, né? Lá no canal do Telegram, todo dia de manhã. Quando sai o dado, a gente já gera aqui esses gráficos e manda para vocês, né? O quão importante é a gente analisar isso aqui para saber como está o sentimento dos principais players, aí, os players os grandes que a gente fala, né? Como está o sentimento em relação ao Brasil. A gente pode ver que eles estão bastante positivos. Muita gente aqui no Brasil estava negativa ali após as eleições, estava bastante pessimista, mas a gente vê que o pessoal lá de fora não está nem aí para isso e segue aí comprando bolsa e segue o capital estrangeiro entrando na nossa bolsa, o que faz impactar diretamente no preço do nosso índice Bovespa. E quando tem capital estrangeiro entrando aqui na nossa bolsa, o dólar geralmente tende a desvalorizar em relação ao real, ou seja, o dólar tende a ficar mais barato comparado ao real. É por isso que a gente está vendo aí o mercado bastante consolidado, né? Eu sei que tem os riscos aqui que a gente está correndo aqui no Brasil, mas se a gente for observar essa entrada de capital estrangeiro aqui, faz com que o dólar tenha uma tendência de alta. Por quê? Porque se o cara tem dólar, ele quer entrar aqui no Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai comprar real. E geralmente quando compra o real, o dólar tende a desvalorizar em relação ao real. Então esse é o que acontece
geralmente, aí, quando tem muito capital estrangeiro entrando aqui, né, o real tende a valorizar em relação ao dólar, tá bom? Então o dólar tende a ficar mais barato, que é o que a gente está observando aí. O dólar está bastante consolidado, né? Tentou várias vezes ficar acima dos 5,40, 5,35, mas aí a partir do momento que fica 5,35, 5,40, fica muito atrativo para os investidores estrangeiros, aí eles acabam entrando no Brasil e fazem aí o dólar derrubar, né? E a gente pode observar aí, já está na casa dos 5,18. Até essa semana ele estava cotado a 5,9, tá, pessoal? Então, dólar também com bastante volatilidade. E a gente pode observar aí que mais uma semana o dólar deve fechar dentro dessa consolidação. Amanhã vai ser o último pregão da semana e vamos acompanhar aí como vai ser essas negociações. Para finalizar, nosso índice Bovespa, como eu disse anteriormente, está testando novamente essa região aqui da máxima da semana passada, né? Foi mais um dia, ele tocou nessa região. E se amanhã romper essa região, pessoal, pode ser aí que o Bovespa venha buscar a casa dos 120 mil pontos. E aí sim, muita ação pode engatar essa tendência de alta aí e também valorizar nas próximas semanas, nos próximos meses, tá bom? Então vamos ficar de olho nesse ponto, é extremamente relevante. Tem a início, tendência de baixa, tem as resistências ali. Então vamos ficar de olho. Aqui pelo FR, ele já está dando sinal de compra, tá? Já está dando como se fosse romper essa região, mas vamos aguardar a confirmação de preço para a gente ter mais pontos positivos aí para pensar numa possível compra, tá bom? Então, pessoal, agradeço a participação de todos vocês aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente, tá bom? Um grande abraço a todos, tenham uma excelente noite e até mais. Tchau, tchau.